Hoje falarei sobre a microfisioterapia. A microfisioterapia ela foi criada e desenvolvida pelos franceses Patrick Benigni e Daniel Grosjean. Isso por volta de 1983, então é bem recente até esse desenvolvimento. Só que eles observaram que eles, como eram fisioterapeutas e osteopatas, mesmo com a osteopatia, as manipulações, as pessoas ficavam boas e passado algum tempo eles retornavam as sessões para que se regulasse todo o corpo de novo com a osteopatia. Só que aí o Daniel Grosjean com o Benigni observaram que através de pequenos toques o corpo conseguia se autocorrigir. E a partir disso eles foram estudando desde a embriologia, quais tecidos que estavam envolvidos com aquele sintoma ou mesmo aqueles traumas que a pessoa teve. E a partir disso, eles perceberam que certos lugares, através de testes, retestes, conseguiram ter melhoras com vários pacientes, uma melhora muito significativa. E a partir daí, eles foram desenvolvendo várias páginas, como fossem mapas corporais, que conseguem identificar através desses mapas, esses bloqueios, ou mesmo alguma alteração que ocorreu devido à genética ou à epigenética. A genética é que são herdadas pelos pais, pode ser dos pais, dos avós, dos bisavós, enfim. E a epigenética está ligado com aquilo que é captado no seu meio. Então, pode vir desde a geração, da gestação, durante todo o crescimento da criança, na infância, na adolescência, e dependendo de cada época que ocorre esse desenvolvimento ou essa situação traumática, seja ela emocional, física, química, o corpo ela vai guardando como fosse alguns segredos. E através disso, são chaves que vão abrindo algumas portas, podendo levar a pessoa a uma depressão, a um síndrome do pânico, e entre outros, problemas de coluna, problemas de bexiga, infecções urinárias, problemas endócrinos. Então, através do toque, a gente consegue identificar, são toques leves pelo corpo, mesmo com a pessoa de roupa, você consegue identificar esses pontos que ele perde aquela sensibilidade, aquilo que era móvel. A partir de você ter dois pontos interligados, ele pode gerar um bloqueio, né? Ele pode aparecer aquele bloqueio que o corpo precisa ser eliminado. E através de alguns gestos, a gente consegue devolver essa naturalidade para o corpo. E assim, o próprio corpo se resolve como uma autocura. Ele tem toda a capacidade de se recuperar, só precisa de um empurrão. E a gente é até considerado como lixeiro mais chique um pouco, porque você consegue limpar aquilo que está mais evidente na pessoa. Às vezes a pessoa tem uma queixa de ansiedade, e você vai tratar aquilo. Então, tudo aquilo que está mais evidente, você consegue identificar e fazer com que o corpo trabalhe aquilo e elimine através dos toques. É uma terapia manual. E a gente pode falar algumas coisas, dependendo da formação de cada um, se tem uma leitura biológica ou tem outro conhecimentos, agrega dando informações ao paciente e pode conseguir datar esses eventos para que a pessoa, mais por curiosidade, pois a micro consiste mais no toque, a cura vem através do toque. Então, tem pessoas que são curiosas, querem saber, eu tenho uma ansiedade, de onde veio? Foi no evento X. Tem pessoas que desenvolvem, por exemplo, uma síndrome do pânico, e aí o que aconteceu? Foi o evento, eu sofri um acidente e a partir daquele momento eu bloqueei. Aí passa para o psicólogo, ele faz um trabalho, às vezes, ok, fica bem, mas às vezes ele não consegue liberar aquele bloqueio, porque cada profissional trabalha de uma maneira. O profissional que trabalha com a microfisioterapia, que tem essa formação, ele tem uma capacidade de, através dos toques, informar o sistema límbico. É a parte mais arcaica do cérebro, trazendo o equilíbrio para esse corpo. Então, o corpo pode demorar, seja dias ou até o mês, o 2, depende de cada indivíduo, de como foi o baque. Às vezes, uma situação emocional muito forte, pode ser que em poucos dias a pessoa já fique super bem.
mas também pode ser que ela precise de mais dias. Então, cada ser é individual, não tem como dar, você é um mês, uma semana, não. Cada pessoa tem seu período de recuperação. Então, e assim dá para tratar vários tipos de problemas, seja emocionais, alérgicos, físicos, químicos, pessoas que são dependentes químicos. Você consegue dar condições para que ela consiga enfrentar aquela situação de uma maneira mais adequada, sem ter recaídas. Então, o corpo cria uma energia, uma situação favorável à recuperação. E a microfisioterapia tem todas essas qualidades, tempo de duração de 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Quantas vezes são necessárias para que tenha resultado? Normalmente com uma sessão é para ter muito resultado. Tem pessoas que passando um período que pede-se para que ela aguarde para se recuperar, se ela fizer outras sessões, às vezes acaba não saindo nada. Ou também se descobre novas situações porque algo estava encoberto. E aí você consegue tratar muito mais a fundo ainda. Então vai muito. E dentro da própria microfisioterapia tem duas vertentes. Tem aqui o Benini com o Grosjean trabalharam juntos, que é a formação desde do A, B, C, P1 até o P9 por enquanto. Tem a outra vertente, que é do Benini, que está relacionado com a MKE, seria a microkinesiologia evolutiva. Isso você consegue ir mais detalhados naqueles pontos. Eu quero fazer uma faxina, aí sim. Não, eu quero vir só tratar a minha diabetes. Eu quero saber por que eu tenho diabetes. E assim você consegue ir naquele foco e buscar para que o corpo se recupere. Mas sabendo que cada estrutura do corpo, seja a parte endócrina, seja a parte metabólica, vai depender muito de cada pessoa. Se o estrago for muito grande, o corpo não consegue, não tem condições de se recuperar. Só que você pode trabalhar com a microfisioterapia tanto na recuperação, na reabilitação ou mesmo até preventivo. Por exemplo, você fazer numa criança, numa mulher grávida, você consegue fazer com que aquela criança ela se desenvolva sem aqueles traumas dos seus pais, dos seus avós. É algo que espiritual, não tem nada a ver, é genética. Dentro do DNA tem os telômeros, e esses telômeros eles são capazes de armazenar toda essa genética, chegaram a fazer testes até 6 a 7 gerações. Então, é muita carga para ser carregada por nós. Então, coisas boas a gente guarda, e aquilo que não é interessante, que meu avô, meu bisavô sofreu algo que se eu ver na televisão, poxa, eu fico mal e nem sabia que ele tinha sofrido daquilo. Então, a partir desse momento que você faz a micro e trabalha aquilo, você consegue resolver, e aquilo é passado e não te incomoda mais. Então, é muito bacana. Às vezes as pessoas que fazem a micro, elas retornam. Poxa, eu tive uma situação difícil e quero fazer de novo. E realmente, o corpo da gente é totalmente plausível de passar por situações novas e ter novos traumas, novas situações, e aí desencadear coisas que são lá do passado. E é possível, porque o corpo da gente é como se fosse chave. Uma chave tem vários segredos para que seja aberto. E às vezes algo que saiu agora, que aconteceu agora no momento, ou próximo, ou algum evento, aquilo fechou o código da chave e abre um problema muito grave. Às vezes uma fibromialgia, às vezes uma tensão muito grande, umas dores de cabeça, situações desagradáveis em geral. Então, com a microfisioterapia, a capacidade de recuperação é muito grande. Mas tem aquilo, depende do estrago da pessoa. A pessoa tem uma cardiopatia congênita. Se você faz numa criança, você consegue ter um ganho ótimo. Se você faz num adulto que já está estruturado, vai ter um ganho, porque você vai conseguir frear aquela doença, mas não melhorar aquilo que ela já teve estrago, que já teve alguma alteração estrutural.
Então, cada caso é um caso, mas que a micro é algo extraordinário. Tanto que eu já trabalho há mais de 5 anos com a micro, tive o conhecimento em 2008, quis fazer o curso, a formação na época, mas não era possível, não tinha grana. E aí, a partir disso, quando eu recebi e vi os resultados em mim, eu comprei esse peixe e estou vendendo a vocês, que é muito bom. Então, agende seu horário, pode ser na Clean Prev, pode ser através do meu telefone 13 9973, não, perdão, 99756 2145 ou em Pariquera com o consultório Nikkei. E assim vamos conversando sobre mais. Quem tiver dúvida pode colocar abaixo e a gente pode formar ou criar, desenvolver um novo vídeo explicando mais algumas informações. Mas por enquanto, obrigado e até!